Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula nossa, nosso quarto encontro EAD. E na aula de hoje, nós vamos falar a respeito continuando, a falar a respeito dos circuitos, análise de circuitos. Na aula passada, nós fizemos a análise de circuitos resistivos por análise de associação série, paralelo e circuitos mistos. Na aula de hoje nós vamos aprender outras técnicas de análise de circuitos resistivos, tá? Bom, existem várias técnicas utilizadas para a solução de circuitos. Dentre essas, nós vimos na aula passada que nós temos as associações série, paralelo de resistores, soluções por circuitos mistos. Porém, quando a complexidade do circuito aumenta, o uso da associação série paralelo pode não ser suficiente para chegarmos a uma resposta. Por esse motivo, nós temos a ferramenta que são as leis de Kirchhoff, tá? Também conhecidas como leis de Kirchhoff das malhas ou lei de Kirchhoff das tensões e a lei de Kirchhoff das correntes, também conhecida como lei de Kirchhoff dos nós, tá? Bom, então a lei de Kirchhoff, basicamente, nós vamos ter que trabalhar com os conceitos de malha e nó. Antes de falar a respeito das leis de Kirchhoff, vamos entender aqui um pouco melhor como é que é a definição de malha e nó, ok? Então, primeiramente, malha é qualquer parte de um circuito elétrico cujos ramos formam um caminho fechado. Mas o que é um ramo? O ramo, pessoal, é um elemento ou um conjunto de elementos entre dois nós. Então percebam aqui, ó, nesse caso dessa figura, eu tenho aqui o resistor R5 ligado em série com a fonte E3. Entre esse nó, onde está o terminal do resistor R5, e esse nó que está o terminal da fonte E3, esse conjunto aqui me dá um ramo, ok? Então, qualquer parte de um circuito composta por um ou mais dispositivos ligados em série entre dois nós, tá? Bom, mas o que é um nó? Um nó, pessoal, é qualquer ponto de um circuito onde você tem a conexão de 3 ou mais ramos. Por que 3 e não 2? Porque se for 2 ramos, na verdade você tem 2 elementos em série. Então isso não é considerado nó. Nó é aquele ponto do circuito onde a corrente se divide. Por isso é preciso que você tenha 3 ramos, tá? Então observem aqui nessa figura. Você tem aqui um nó onde chega o resistor R4, a fonte E2 e o resistor R5. Então isso aqui forma um nó. Aqui do outro lado nós temos a fonte E3, o resistor R6 e o resistor R7. Isso aqui forma outro nó, ok? E aí a partir disso nós temos o conceito da malha, que é um conjunto de ramos que formam um caminho fechado no qual a corrente que circula através desses ramos é a mesma, tá? Aqui no caso eu trabalho tanto com malha interna quanto com malha externa. Bom, então vamos lá, pessoal. Lei de Kirchhoff das correntes, ou lei dos nós. A lei dos nós, turma, ela é utilizada quando você quer determinar qual é ou quais são as correntes nos diversos ramos de um circuito, tá? Então, para esse caso, nós vamos utilizar o seguinte conceito, na verdade é uma convenção. A soma algébrica das correntes em um nó vai ser igual a zero. Para fazer essa soma, o que nós vamos considerar? A gente vai adotar a seguinte convenção. Todas as correntes que chegam no nó são consideradas positivas e todas as correntes que saem do nó são consideradas negativas. Ou seja, o que chega no nó está somando, está acrescentando ao nó, por isso positivo. O que sai do nó está subtraindo, está retirando do nó. Então, por esse motivo, a gente considera negativo.
E aí, aplicando a lei dos nós, a gente vai ter aqui então, a partir dessa figura, eu tenho a corrente 1 e 2 chegando no nó e a corrente 3 e 4 saindo do nó. Então, nesse caso aqui vai ficar mais I1, mais I2, menos I3, menos I4, igual a zero. Ou a lei dos nós pode ser dita como a soma das correntes que chegam no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, basta eu isolar aqui o que chega do que sai. Eu vou ter I1 mais I2 igual a I3 mais I4. Aí vocês podem me perguntar, professor, de onde saiu esse sentido dessas correntes? Esse sentido ele pode tanto ser dado pelo problema, ok? Por exemplo, um indicativo do sentido da corrente pode ser a corrente saindo da fonte. Então aqui a gente percebe, olha, a corrente está saindo da fonte E2, então ela está se dirigindo ao nó. A corrente saindo da fonte E1 está se dirigindo ao nó. A corrente saindo da fonte E3, ela está se afastando do nó. E assim por diante. Ou esse sentido dessas correntes pode ser arbitrado, tá? Desde que vocês adotem o mesmo referencial para todas as soluções. Então, independente se for dado pelo problema ou se for arbitrado por você, se vocês utilizarem o mesmo referencial, a resposta deve ser a mesma. E a lei das malhas, como que ela funciona? A lei das malhas, eu vou ter a seguinte condição. Então, eu tenho os ramos formando um circuito fechado, através do qual a corrente que circula nesse circuito é a mesma. Então perceba que na lei das malhas, ou lei de Kirchhoff das tensões, eu não estou interessado em correntes. Eu estou interessado nas quedas de tensão no circuito, nos elementos do circuito. Então percebam aqui que nesse caso, a lei vai me dizer o seguinte: a soma algébrica das tensões em uma malha tem que ser igual a zero. Agora, como que eu determino a soma algébrica dessas tensões? Essa soma algébrica, pessoal, ela vai ser dada basicamente pelo seguinte: você precisa estipular qual é o sentido das quedas de tensão. E aí funciona da seguinte forma: elementos ativos, o que é um elemento ativo? O elemento que fornece tensão para a rede, ou seja, um elemento que fornece corrente, uma fonte. A queda de tensão fica do terminal negativo para o positivo, com esse sentido aqui de E2. Então perceba, olha lá, ó, E2 negativo para o positivo, E3 negativo para o positivo, E1 negativo para o positivo. Já os elementos passivos, ou seja, os elementos que absorvem a energia da rede, no caso aqui os resistores, a queda de tensão ela vai ter o sentido oposto ao da fonte. Ou seja, vai ser do negativo para o positivo, só que a corrente ela entra no sinal positivo e sai pelo negativo do resistor. Então, se eu for observar, se a corrente está no sentido anti-horário, ela entra no terminal do resistor e sai, entra no positivo, sai no negativo, entra no positivo, sai no negativo. Então, por esse motivo, as quedas de tensão dos resistores ficam no sentido contrário. Agora, basta nós fazermos o quê? Fazermos a soma ou a subtração. Então, o que é fonte, o que fornece, é considerado soma. Então, olha lá, a fonte E2 mais a fonte E3 menos a queda de tensão do resistor 2 menos a queda de tensão do resistor 3 menos a queda de tensão do resistor da fonte 1. Ué, professor, mas a fonte não fornece? Só que nesse caso, olha lá, a queda de tensão dele está no sentido oposto. Então, por isso, negativa. Ela ficou no sentido anti-horário, igual a dos resistores. Menos a queda de tensão no resistor 1. Tudo isso igual a zero. Feito isso, eu vou isolar de um lado a soma das tensões que elevam o potencial do circuito vai ser igual à soma das tensões que causam queda de potencial no circuito. Ok? Bom, pessoal, muito obrigado pela presença, pela participação de vocês e eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!